nos trouxe até aqui, diante de tudo que o senhor está falando, o limão é ácido, então eu não vou ingerir o limão. Pois é, então deixa eu começar com o limão. O limão, se você entrar, a medicina mais velha que tem, chama medicina ayurvédica. Ela tem 8.000 anos de manuscrito. Se você for nos manuscritos indianos da medicina ayurvédica, que um terço da população do mundo ainda usa a medicina ayurvédica, o limão já estava lá como uma abordagem medicinal. Se você for na medicina tradicional chinesa, que você tem relatos de 5.000 anos, o limão já estava lá como uma fruta medicinal. Se você for na medicina árabe, na medicina grega, na medicina romana, o limão já estava lá. Mas vamos pular isso tudo e vamos para 1770. Em 1770, o Dr. James Lind, L-I-N-D, era um médico da Marinha Naval, do Sistema Naval Inglês, da Marinha Inglesa, britânica. E naquela época, em volta de 1770, que é quando esse estudo foi feito, que é o primeiro estudo, não foi duplo cego, mas foi randomizado e controlado, era um costume da esposa do marinheiro, quando o marinheiro ia sair para uma viagem transatlântica, a esposa ia levá-lo até o porto, até o navio. E ela levava uma muda de roupa com ela. Olha que interessante. Ela despedia do marido, porque aquilo era tudo masculino, não tinha nenhum marinheiro feminino. O marido entrava no navio e tinha uma casinha onde ela ia trocar de roupa. Ela saía de lá de luto. Ela voltava para casa de preto. Por que ela voltava para casa de luto? Porque a chance do marido morrer na viagem era mais do que 50%. Nossa. Ou porque eles iam encontrar o fim do mundo, iam cair, era o conceito que se tinha na época da Terra plana, ou porque ele ia morrer. Hoje nós sabemos de escorbuto. Como eles não podiam levar alimento fresco, eles levavam alimento que não é fresco, que pode ser guardado. Então, a vitamina C só está no alimento fresco. Então, os marinheiros desenvolviam uma deficiência de vitamina C. E a doença chamava escorbuto. E o escorbuto cai todos os dentes e a pessoa perde a vida por sangramento. Ela sangra até morrer. Então era comum você sair com 200 marinheiros e voltar com 100, porque metade da tripulação morria de escorbuto. Pois bem, o Dr. James Lind, um dia conversando com uma pessoa, ele disse, se você não sabia que ela chamava escorbuto, não tinha sido descoberta a vitamina C, nada disso, nós estamos falando de 1770. E o indivíduo falou, se você fizer a seguinte experiência, se você der limão para esses marinheiros, eles não vão desenvolver escorbuto, eles não vão morrer. Então o que o James Lind fez? Ele levou limão na viagem e ele dividiu a tripulação em 50-50. Metade da população ele deu meio limão espremido de manhã na água e metade ele não deu nada, só deu a água. É a primeira experiência clínica registrada no mundo. E, para surpresa dele, aqueles que ele espremeu metade do limão, nenhum morreu. Nenhum. Ninguém teve escorbuto. E o outro, 40%, quase 50%, morreu de escorbuto. Você imagina, uma situação dessa, ele levou de volta para a Inglaterra, apresentou, e entre o Dr. James Lind descobri que meio limão espremido de manhã acabava com a mortalidade por escorbuto na viagem, e a Marinha Britânica oficializar o limão de manhã, passaram-se 261 anos. Não é possível, doutor. 261 anos. Com uma evidência desse porte. Você tem uma ideia, como é que demora uma descoberta científica chegar no consultório. Então, entendeu? Uma coisa impressionante. Bom, então ele mostrou isso. E nós temos escorbuto até hoje, tá? Não é uma coisa de marinheiro. Mineiro que trabalha em Minas, que ficam lá no fundo, moram lá dentro, tem escorbuto. Você que está nos assistindo,
que não tem uma boa alimentação, que não ingere vegetal, que não ingere fruta, você tem escorbuto, só que ele é subclínico. Você escova o dente, tem um sangramento, você pergunta para o dentista o que aconteceu, a gengiva está com problema periodontal, e faz tratamento, faz cirurgia. Isso tudo seria corrigido com limão espremido de manhã. Entendeu? Agora vamos conversar sobre a história aqui. Eu faço em mim mesmo limão espremido há 22 anos. É mesmo, doutor? Toda manhã eu faço isso. Eu recomendo você que está me assistindo fazer o teste, pô, porque nada fala mais alto do que resultado. Se você for na literatura, escuta, aqui tem gente aí que fala de ciência, mas não mostra ciência. Então vamos lá. Se você entrar no Amazon.com e digitar em books, lemons and limes. O lemon é o limão galego. O lime é o limão Tahiti. Então é lemons and limes, porque o limão Tahiti, aquele verde, na realidade o nome dele é lima. A gente chama de limão, mas é lima. Você tem o limão galego, você tem o limão Tahiti, você tem o limão rosa, que é o limão cravo, você tem o limão siciliano, esses são 4 dos 15 mais conhecidos. Entendeu? É muito grande o número. Bom, se você entrar no Amazon.com e na seção de books, de livros, e digitar Lemons and Limes, você vai ter mais de 200 livros sobre limão. Todos falando bem e todos vão chegar a essa conclusão que eu estou recomendando para você aqui da água com limão. Bom, se você entrar no PubMed, que é onde os médicos, a grande maioria, procura as suas fontes científicas, e digitar Lemon and Health, limão e saúde, você vai encontrar mais de 2.000 artigos científicos mostrando quanto que o limão, a água com limão, faz bem para a saúde. Se você entrar no PubMed e digitar Lemon and Cancer, porque você vai ver que daqui a um pouquinho nós vamos chegar lá, você vai ver por que o limão é tão bom para prevenir câncer, você vai encontrar mais de 1.400 artigos científicos. Não acredita em mim não, poxa. Vai lá e testa, pô. Entra no Amazon.com, Lemons and Limes, nos livros, vai no PubMed, Lemon and Health e Saúde, vai no PubMed, Lemon and Cancer. Tira a sua conclusão lá, não precisa acreditar em mim. Não acredite em mim, vai lá e teste. Bom, então você vê a importância disso. Isso não é uma brincadeira. Para eu trazer uma orientação dessa, você vai dizer assim, mas e o pH? Bom, primeiro que está diluído, tá? Mas vamos imaginar que o pH do limão chegasse no estômago com 2, que é 2,1, 2,2, que é o limão. E daí? O suco gástrico, 2 a 3 litros em 24 horas. O estômago está acostumado a lidar com isso o tempo todo, a vida inteira. Você acrescentar 5 ml de limão, eu só não recomendo você tomar o limão puro, não é por causa do problema do estômago. Eu não recomendo você tomar o limão puro, porque o limão puro, para chegar no estômago, ele vai passar pelos dentes, ele vai passar pela boca, ele vai passar pelo esôfago, e o pH do esôfago é 7. Então vai irritar, é claro que vai irritar. Mas na hora que cair no estômago com um copo d'água, acabou. Está no pH que o estômago foi feito para viver 24 horas por dia com suco gástrico, 2 a 3 litros por dia, fazendo isso. É a função do estômago. Aliás, quando você diminui a sua produção de ácido clorídrico no estômago, isso acontece a partir dos 40 anos, foi quando você realmente começa a envelhecer, é aí que vem o grande problema. Porque você não vai poder mais digerir proteínas como você digeria antes, você não vai poder absorver ácido fólico, você não vai poder absorver metilcobalamina, você vai deixar de absorver 15 minerais importantes e etc. E o limão, além dele ter 7 minerais alcalinos, nem todo mineral é alcalino, tá? Mas sódio, potássio, magnésio, cálcio, zinco, cobre, ferro, que são os minerais do limão, eles são todos altamente alcalinos. Pra você ter uma ideia,
O limão é a única substância, o único alimento que tem a relação potássio-sódio 51 vezes. A maioria dos alimentos tem sal demais. Tem sódio para potássio menor. Esse tem isso feito por espectrometria de massa. Você pode entrar no Google, procurar a espectrometria de massa do limão, feito pela USP, tem até em português, vai te mostrar a composição de tudo. Tem 21 ácidos. Um deles é o ácido ascórbico, que é o nome químico, científico para a vitamina C. E o outro importante é o ácido cítrico, que vai ter uma série de outras funções no sangue. Isso sem falar a naringenina, o camperol, os limonoides, os limonenos, as limoninas. Você quer que eu continue ou pare aqui? E cada uma dessas substâncias, uma vez absorvida, tem uma propriedade fisiológica importante. É igual a história do ovo. Quando eu falava que o ovo, você tinha que ingerir ovo, como eu ingiro, também há mais de 30 anos, para vir para cá, eu ingeri 2 ovos cozidos. Olha só, que é uma coisa simples, barato, fácil. Tudo que a vida precisa está no ovo, está ali. Dali vai sair um pintinho, tem tudo ali. Do mesmo jeito eu falo com limão, é simples, é barato, é fácil. Só que no momento que você cortou ele, você tem 10 minutos para ingeri-lo. Porque do contrário ele perde as propriedades todas. Não tem essa história de fazer e guardar. Ah, eu vou cortar o limão metade de manhã, não, joga fora, corta outro. Não pode ficar essa história de guardar o limão. É igual a maçã, você cortou ela, ela oxida. Aí perde as propriedades.